Constituição Federal, 58. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente não importará em crime de responsabilidade. Errado. Artigo 212-A, 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. 59. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no inciso 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos do artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua quantidade. Errado. Artigo 212-A, 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no inciso 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimentos de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. 60. A forma de cálculo do VAT é decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAAF é referido no inciso 6 do caput deste artigo. Errado. Artigo 212-A, 10. B. A forma de cálculo do VAAF decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo. 61. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no inciso 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a forma de cálculo para distribuição prevista na alínea C do inciso 5 do caput deste artigo. Certo. Artigo 212-A. 10. C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na alínea C do inciso 5 do caput deste artigo. 62. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. Certo. Artigo 212-A, 10-D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. 63. Uma das metas pertinentes do Plano Nacional de Educação é o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais
e da ampliação do atendimento. Certo. Artigo 212-A 10. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 64. Proporção inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 25% para despesas de capital. Errado. Artigo 212-A 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. 65. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Certo. Artigo 212-A 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. 66. Não é vedada a utilização dos recursos a que se refere o inciso 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb. Errado. Artigo 212-A 13. A utilização dos recursos a que se refere o inciso 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. 67. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput do artigo 212-A deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput, pelo menos receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput. Certo. Artigo 212-A 13, inciso 1º. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: 1. Receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. 68. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput do artigo 212-A poderá considerar pelo menos cotas da União, dos Estados e dos municípios da arrecadação do salário educação de que trata o inciso 6º do artigo 212 desta Constituição. Errado. Artigo 212-A 13, inciso 1º. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o inciso 6º do artigo 212 desta Constituição.